pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje corrigindo os exercícios de espelhos planos da aula passada. Vamos lá? Bom, os exercícios da tarefa eram os exercícios 1 e 2 do Revisando, que estão lá na página 252, e os exercícios 1, 3, 8, 10 e 15 dos propostos. No exercício 1 do Revisando, ele fala assim, ó, desenha a trajetória do raio de luz que parte do objeto F, sofre reflexão no espelho E e atinge o observador O. Então, se a gente pegar aí, né, um raio de luz que incide no espelho, ele tem que ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então, pensando em mais ou menos nesse esquema, a trajetória do raio de luz seria essa. No primeiro exercício, ele queria apenas que a gente desenhasse. No segundo exercício, ele tem uma figura onde a gente tem um espelho plano, né? Tem os objetos A, B e C e um observador O. E ele pede na letra A para a gente determinar o campo visual que esse espelho oferece ao observador. Para a gente definir o campo visual, a gente primeiro precisa definir aonde está a imagem do nosso observador. Então, pensando atrás do espelho, com a mesma distância entre o objeto e o espelho, nós teremos a formação da imagem, né, entre o espelho e essa imagem, nessa mesma distância. E se eu traçar aí da imagem do observador uma reta em cada extremidade do espelho, eu tenho uma região onde nós temos, então, o que a gente compreende por campo visual. Então, nosso campo visual é essa região aqui que foi definida entre esses dois raios aí que passam pelas extremidades do espelho. É a região que nós conseguimos observar, né, em relação à posição que o espelho está do observador. Aí na letra B, ele pergunta assim, ó, quais os objetos poderão ser visualizados pelo observador, pelo O. Então, se eu tenho um campo visual nessa região que eu acabei de desenhar, somente os pontos que estão dentro dessa região podem ser observados através do espelho. Então, aqui só o ponto C. E aí ele fala assim na letra C, ó, o observador consegue enxergar a si próprio através do espelho? Não, porque nós não temos aí o observador compreendido nessa região de campo visual. Então, aqui a resposta é não. No exercício 1 dos propostos, nós temos aqui, né, um esquema. Então, tem um espelho, tem a incidência e tem a reflexão de um raio de luz. Aí ele pergunta aqui na letra A, determine o ângulo de incidência da luz. Então, se a gente traçar uma reta normal aqui, né, para separar a incidência da reflexão, nós sabemos que o raio de incidência, o ângulo formado de incidência, né, com o raio de incidência normal, e o ângulo aqui formado entre o raio refletido e a normal, esses dois ângulos são iguais. Se o total deles é 60, então aqui é 30 cada um dos ângulos. Então, a gente já conseguiu responder aí qual é o ângulo de incidência. Lembrando que este ângulo de incidência é sempre em relação ao raio de incidência, né? A luz que incide no espelho, que chega no espelho, e a reta normal, que é perpendicular à superfície do espelho. Então, aqui é 30 graus. E na letra B, ele fala assim, ó, o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então, agora, ele quer outro ângulo aqui, vou fazer de outra cor, ó. Entre o raio refletido e o espelho, nós temos este ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa. E se a gente observar, ó, que esse ângulo alfa mais o ângulo de reflexão vai dar 90, se o ângulo de reflexão vale 30, então dá pra gente descobrir o alfa, né? Então, ó, alfa mais 30 vai ter que ser igual a 90, neste caso aí. Se a gente passar o 30 subtraindo 90, a gente descobre, então, que o nosso alfa vale aí 60 graus. Então, nós conseguimos determinar os ângulos nesta imagem apenas pela segunda lei de reflexão aí, que vai falar, então, dos ângulos de incidência e reflexão serem iguais.
No exercício 3, ele fala assim, ó, um rapaz está sentado na cadeira de uma barbearia, de frente para um espelho, tendo atrás de si um barbeiro em pé. Então, a gente tem um espelho, um rapaz, né? E ele vai dar as nossas distâncias, ó. A distância entre o rapaz e o espelho é de D maiúsculo e entre o rapaz e o barbeiro é de D minúsculo. Então, tá aí o nosso esquema, né? Tem o espelho, a uma distância de o rapaz, né? D maiúsculo, e uma distância do rapaz ao barbeiro é D minúsculo. Ele quer saber qual é a distância na horizontal entre o rapaz e a imagem do barbeiro. Nós sabemos que num espelho plano, a formação da imagem ela se dá atrás do espelho com a mesma distância, né, entre o espelho e a imagem que nós temos entre o espelho e o objeto. Então, nós vamos ter esse esquema aqui, ó. Então, nós temos o espelho aqui, né, nessa posição. Temos a distância entre o espelho e o rapaz, que é de D. Então, entre o espelho e a imagem do rapaz que está aqui, também vai ser D. Nós temos a distância entre o espelho e aí a formação da imagem do barbeiro, né? Levando em consideração a distância entre o rapaz e o barbeiro. Então, ele falou assim, ó, o rapaz e o barbeiro tá uma distância Dzinho aqui. Então, a imagem do rapaz para a imagem do barbeiro também está numa distância Dzinho. Então, tendo esquematizado quais são aí as distâncias dos objetos em relação às imagens, ele pergunta, ó, qual é a distância entre o rapaz, então entre o rapaz que está aqui e a imagem do barbeiro. A imagem do barbeiro está aqui, ó. Então, nós temos aí D mais D, então vai dar 2Dzão, né? 2D maiúsculo, mais essa distânciazinha Dzinho. Quando a gente esquematiza, quando a gente desenha, fica bem mais fácil, porque aí a gente está observando, né, por essa propriedade da imagem se formar atrás do espelho com a mesma distância que está o espelho e o objeto, fica bem mais fácil a gente observar o que ele está pedindo. No exercício 8, ele vai trazer aí o conceito de rotação do espelho. Ele fala assim, ó, um raio de luz vertical incide num espelho plano horizontal. Se o espelho girar de 20 graus, né, então aí a nossa rotação vai ser de 20 graus, em torno de um eixo horizontal, qual vai ser então o desvio do raio refletido? Se a gente pegar aí, né, a gente tem um espelho que tá na horizontal aqui, né, o raio de incidência e o raio de reflexão, que eu chamei de A aqui, serão iguais. Se a gente rotacionar esse espelho aí, né? Aqui ele deu 20 graus, eu vou chamar aqui de ângulo alfa só pra gente observar a relação entre esse desvio aí, nessa rotação de 20 graus e o ângulo de reflexão. Se eu rotacionar agora eu tenho um novo ângulo de incidência e um que tá aqui, né, ó, e um novo ângulo aqui de reflexão por consequência. Qual vai ser a relação entre esse ângulo de rotação e o ângulo de reflexão que a gente vai chamar de beta, que é esse mesmo ângulo que está aqui, ó? Para a gente resolver isso, a gente pode fazer pela somatória dos ângulos internos do triângulo, ó. Se eu pegar esse triângulo aqui, que eu vou pintar de vermelhinho, para achar o ângulo alfa, ó, se eu somar os ângulos internos deste triângulo que tá de vermelhinho, tem que dar 180. Ó. Então, vai ser alfa 90, que é esse pedacinho aqui, mais A, né? São opostos pelo vértice, é o mesmo ângulo de incidência da primeira situação, mais o B aqui, eu vou ter, então, 180. Se eu pegar agora o triângulo, que eu vou pintar de azulzinho aqui, ó, esse triângulo maiorzinho, para achar o beta e relacionar beta com alfa, ó, eu vou ter que a somatória dos ângulos internos também é 180, então vai ser beta mais 2A, que é esse pedacinho aqui, mais 2B, que é esse pedacinho aqui. Fazendo essa relação, ó, alfa mais A mais B, se eu passar esse 90 para o outro lado, vai ficar igual a 90, beta vai ficar igual a 2A mais 2B igual a 180, a gente vai chegar nessa relação onde o ângulo beta é igual a 2 vezes esse ângulo alfa,
Ou seja, quando eu rotaciono o espelho, o ângulo de rotação vai gerar aí uma incidência e uma reflexão, né? Ângulos de incidência e de reflexão, que são 2 vezes o seu valor. Então, se ele deu um giro aqui de 20 graus, aqui o ângulo de incidência ou de reflexão, que são iguais, vai ser 2 vezes esse valor. Então, nesse caso da rotação deste espelho aqui, vai ser de 40 graus. Essa análise é sempre feita dessa forma. Então, eu não preciso desenvolver toda vez este raciocínio. A gente está observando aqui para ver de onde é que surgiu essa relação aqui. Mas a gente pode aplicar essa relação diretamente, porque toda vez que eu gerar uma rotação no espelho, a relação com o ângulo de incidência e de reflexão sempre vai ser o dobro do ângulo de rotação do espelho. Então, no nosso caso aqui, só poderia ser a letra E. No exercício 10, ele vai falar de uma translação. Então, o espelho vai caminhar, isso faz com que a imagem se desloque em relação ao objeto. Ele fala assim, ó, um caminhão trafega em uma estrada retilínea com velocidade de 40 km por hora. Então, essa é a velocidade do caminhão. Olhando no espelho retrovisor, o motorista contempla a imagem de um poste fixo na estrada. Então, se eu pegar em relação a um referencial fixo, que ele vai falar que é em relação aí do poste em relação ao solo, primeiro item aí que é algo fixo, se o meu objeto está fixo, o espelho se move, a imagem vai se deslocar 2 vezes o deslocamento do espelho. Como nós temos aí um deslocamento, né, duplo para a imagem no mesmo intervalo de tempo, a velocidade da imagem em relação a um referencial fixo sempre vai ser o dobro da velocidade. Então, na letra A, nós temos aí, né, já que a velocidade é 40 km por hora, a velocidade da imagem em relação ao nosso referencial fixo vai ser o dobro, que vai ser 80 km por hora. Então, toda vez que a gente tiver um referencial fixo, se o espelho translada, a imagem translada 2 vezes a distância que o espelho está caminhando, como o intervalo de tempo é o mesmo para essa translação, a velocidade da imagem, então, tem que ser o dobro da velocidade que o espelho está em relação ao seu referencial fixo. Na letra B, ele dá a velocidade da imagem em relação ao caminhão, né? O motorista do caminhão. Então, o caminhão se move, o espelho está movendo junto. Então, agora nós temos um referencial que é móvel, que se movimenta juntamente com o nosso espelho. Então, a velocidade precisa ser a mesma. Então, aqui, a velocidade da imagem, já que há um deslocamento junto aí, né? Vai ser de 40 quilômetros por hora, porque ao mesmo tempo em que a imagem se desloca, o objeto está se deslocando juntamente com a mesma velocidade. E por fim, no exercício 15, ele vai falar aí do número de imagens, né? Uma pequena lâmpada é colocada diante das superfícies refletoras de 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 30 graus. Aí ele fala assim, ó, quantas imagens a associação conjuga com a lâmpada? Então, se eu associo espelhos planos, né, pra gente formar aí, pra gente saber o número de imagens, a gente vai usar essa relação. Número de imagens é igual a 360 dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Então, só vou substituir aqui, né? Então, vai ser 360 dividido aí por 30, que foi o ângulo que ele deu, menos 1. Não se esqueça de realizar a divisão primeiro e depois a subtração, tá? Então, aqui 360 dividido por 30 vai dar 12, menos 1. Nós vamos ter, então, 11 imagens formadas. Na letra B, ele fala assim... Reduzindo-se os ângulos entre os espelhos, o número de imagens aumenta ou diminui. Então, de novo, a gente vai usar a mesma relação, né? O número de imagens é 360 dividido pelo ângulo alfa, menos 1. Se a gente aumenta esse ângulo,
Se eu aumento esse ângulo, a relação aqui, né, de 360 dividido por esse ângulo diminui. Se eu diminuo, se eu reduzo o ângulo, então se agora eu estou diminuindo este ângulo, a divisão aqui, ó, de 360 por alfa vai aumentar. Então, aumenta o número de imagens formadas. Só por análise aí da nossa expressão, ok? Esses foram os nossos exercícios sobre espelhos planos. Espero que vocês tenham aí compreendido os conceitos de espelhos nestes exercícios. Eu tentei pegar um exercício de cada tipo de espelho plano, então um falando aí sobre raio de incidência e reflexão, campo visual, posição da imagem, rotação, translação e número de imagens formadas. Nestes exercícios, nós compreendemos praticamente todos os conceitos relacionados com espelhos planos, ok? A gente se encontra já na aula e eu espero você!